fica exatamente nos 46.850. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse alvo, tá? 46.850 e 47 mil. Prestem muita atenção nesse alvo. Tá, vamos lá. Agora só para fechar o nosso Vumanchu, o seguinte, eu vou pular para o gráfico de 2 semanas, porque o gráfico de 2 semanas enxuga bastante para gente essa leitura, tá? E mais uma vez, no gráfico de 2 semanas, o gráfico de 2 semanas é mais pertinente do que o gráfico semanal, né? Inclusive ele está lendo bastante para gente o compasso desse mercado. Tá, mas vamos lá. Nós temos aqui, e eu vou traçar já de olho, porque eu não sei se eu estou com esse estudo nesse gráfico aqui, mas a gente já observa, olha só, 3 toques pertinentes. Nós já observamos sim a possibilidade disso aqui ser um reteste, tá? A possibilidade de finalmente, depois de tanto tempo, isso aqui ser um reteste e mais uma vez, vamos à leitura bullish da coisa. Se isso aqui de fato entrar em fruição, nem assim nós fazemos uma nova alta histórica, mas o alvo fica em torno de 62 mil, 60 mil, eu diria, né? Então, se esse breakout for confirmado, se no gráfico semanal a gente conseguir um pivô que rompa de fato, e no gráfico de 2 semanas esse pivô está nos próprios 47, ou seja, se a gente conseguir fazer o rompimento dos 47 e fechar essa vela semanal, lembrando que ainda falta, né, 1 semana para essa vela fechar e abrir a próxima, né? Temos mais 2 semanas para isso acontecer, o alvo se encontra lá em cima, mas nem de longe é uma nova alta histórica, tá? Mas se esse sinal do semanal entra, provavelmente é esse comportamento do Vumanchu que eu li para vocês bem parecido aqui, entrando em fruição. E, cara, agora basicamente o mercado vai se decidir se está na hora de fazer esse rally agora ou não, tá? Lembrando que em março começa não, né? Mas em março começa em teoria, apocalipse. Lembrando que saíram os números da economia americana e eles já estão com taxa de emprego alta, já voltaram basicamente a aquecer a economia, o que é mais um pretexto para voltar firme nessa tomada de decisão a respeito de tapering, de controle, tá? Então é bem possível que a gente veja, sim, o mercado precificando isso um pouco maisinho, procurando talvez um movimento maior de consolidação em todos os mercados como um todo, tá? E mais uma vez, só puxando um pouco do contexto geopolítico, o mundo está pegando fogo agora, a Rússia está querendo sair na porrada com a Ucrânia, temos tensões na Europa, temos tensões em diversos locais, temos tensões na China, tensões no Taiwan, e agora é um período no qual todos os países querem se manter minimamente forte perante aos olhos do próximo, né? Então é natural que esses países tendam a postergar todos esses movimentos, principalmente o governo americano, que represente qualquer tipo de fraqueza, seja monetária, bélica ou ideológica, tá? Agora as coisas tendem a ser... O governo americano provavelmente vai olhar mais para o próprio umbigo agora, e se ele voltar a imprimir, não me surpreenderia, tá? Bom, beleza. Semanal matamos, vamos pular direto para o gráfico diário, que eu quero mostrar para vocês como a coisa está andando aqui, tá? Bom, vamos lá. No gráfico diário eu não vou abrir 1 zilhão de estudos, porque na live passada eu já puxei os alvos para você. Rodrigo, análise em Cybar tem movimento explosivo no próximo mês, é verdade? Na verdade tem que botar um inside bar, né? Tem que ver, na verdade eu tenho que puxar depois o estudo inteiro, com calma. Eu te confesso que eu não tô com muito tempo para puxar isso agora, tá, gigante? Mas eu vou anotar a tua dúvida. E na live de quarta-feira, no máximo na live de sexta, eu vou estar mais tranquilo. Eu consigo responder isso melhor para você, tá? Volta e lança essa pergunta, que essa live aqui eu vou tentar fazer ela com 1 hora no máximo. E, né? My time is running out, bro. Vamos lá. Mais uma vez, galera, vou passar por algumas tomadas de decisão, algumas regras importantes para validações e invalidações, e mostrando para vocês a correlação desse comportamento com o volume para a gente entender esse movimento agora, tá? Geralmente, quando a gente tem uma linha de tendência tão grande, isso aqui é a linha de tendência daquela cunha que eu havia mostrado para vocês, né? Na verdade, vou até retraçá-la aqui. Nós temos uma cunha fucking gigantesca e os meus padrões bullish são traçados em azuis, mas como isso aqui está funcionando como resistência, eu vou deixar ela como resistência para leitura e vou deixar isso aqui como suporte como verde, tá? Vamos lá. Seguinte, mais uma vez, o que vocês têm que lembrar é que price action, tá? A ação de preço e volume antecipam praticamente tudo que a gente consegue ver nesse mercado. Eu diria que volume junto com price action é o mais importante, porque eu diria que 99 de todos os indicadores são indicadores second hand, são indicadores que eles giram em cima do que o preço entrega pra gente, perfeito? Então eles são indicadores que falam pra gente o que aconteceu e são pouquíssimos os indicadores que conseguem antecipar a ação de preço.
pouquíssimos, tá? Pouquíssimos. E o volume é um deles. O volume é uma das ferramentas mais mágicas que existe. E se você conhece qualquer pessoa que faz qualquer tipo de análise em si nem tem tanto problema. Mas se qualquer operador de mercado que não usa volume, cara, ele é basicamente um suicida, entendeu? Então, poucos indicadores conseguem trazer pra gente uma clareza tão grande, uma antecipação tão grande. Não sou eu que estou falando isso não, tá? Isso é Richard Wyckoff, todos os grandes do mercado. Se você for pegar magos do mercado, inclusive boa parte deles sinaliza bastante o volume como sendo um dos patamares bem bacanas, tá? Eu estava esses dias estudando sobre crashes e vendo se eu podia fazer algum estudo correlacionado com o possível crash que a gente está observando aqui, porque como a gente sabe, Bitcoin, por ser um ativo novo, tem um comportamento muito parecido com o comportamento de ativos mais novos nos primórdios da Bolsa. Então eu estava procurando os documentos, estava procurando os dados, por exemplo, do crash de 29, para ver se eu conseguia fazer alguma correlação com macroeconomia, fazer alguma correlação com esse ciclo agora. E é muito bizarro de ver que até no crash de 29 o volume era ainda assim o que antecipou o crash. Inacreditável. E quem fez as fortunas, os milhões naquela época foram os analistas que leram o volume da melhor forma, tá? Então não subestimem o volume, não achem que isso aqui é um mero enfeite. Para você que está começando, faz isso agora, tá? Para você que está começando, você vai dar 2 cliques aqui, você vai em estilo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar os dois volumes, você vai colocar as duas leituras na mesma cor, tá? Porque a leitura do volume, ela é uma leitura direction neutral, tá? E quando você coloca a cor, se você não está muito acostumado a analisar volume, você acaba sendo enganado, entendeu? Por exemplo, se você vê uma vela verde desse tamanho e não analisa a vela junto, você acha que está sendo um super movimento de compra, sendo que na verdade isso pode ter sido 50 e na verdade em vez de ser 50-50 foi 50-51, a força da queda é enorme e você fez a leitura errada. Então entendo na verdade que o volume é neutro e que vai facilitar muito a sua leitura, principalmente no início quando você trabalha com volume sem cor, tá? Mas eu já estou nessa há um tempão. Eu gosto dessas cores, eu entendo, mas eu consigo casar tudo e eu consigo tirar espremer um suquinho extra aí dessas cores, mas para você que está começando e para você que até não tem muita vivência de gráfico, recomendo que você use o volume neutro, tá? Fica a dica aí. Bom, vamos lá. Os alvos já estão aqui. O alvo para essa wedge aqui, na verdade, está no topo da wedge, né? Bizarro. O alvo na verdade, está nos 60 e... Vou pegar o alvo sobre, né? Está nos 66. Bem próximo dos 62, né, com uma margenzinha de erro aceitável aí, né, de um tempo gráfico diário para uma análise semanal mensal, do topo do RSI, aquela diretriz bem parecida com essa cunha aqui do RSI que a gente está fazendo, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe esse alvo final chega, mas nós temos uma porrada de obstáculos à frente, tá? O alvo final, lembrando que eu prefiro pegar sempre o alvo primário aqui, em vez de contar com o movimento lá em cima, eu prefiro pegar o alvo mais importante. E o alvo para essa wedge aqui, se a gente for bem conservador, fica na casa dos 48.500 para o alvo dessa wedge, que se encontra bem perto dessa zona de acumulação aqui, tá? E o alvo mínimo dessa oscilação, ao meu ver, fica algo bem parecido com esse alvo aqui, que já foi até inclusive atingido nos 42.200. Então, mais uma vez, o que é bacana é que nós já rompemos a diretriz primária, indicando uma força legal pra caramba. Notem que a consolidação veio bem próxima dessa zona e agora nós estamos literalmente travados em meia parcial desse movimento, então o alvo final fica bem próximo dessa zona, baseado nessa leitura de cunhas aqui, tá?